Para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, Edilene Lopes e William Travasso. Olha só, pessoal, acontece nesse momento o velório do ex-governador de Minas Gerais, Newton Cardoso. Ele tinha 86 anos e morreu na madrugada desse domingo. O velório será fechado aos familiares de 8 às 10 da manhã. Em seguida, o público pode ir até o salão principal do Palácio da Liberdade para se despedir do ex-governador. Formado em administração pública, sociologia política e direito, Newton Cardoso teve uma trajetória marcante na política mineira, ocupando os cargos de governador de Minas, de 87 a 91, vice-governador, prefeito de Contagem por 3 mandatos e também teve mandato de deputado federal por 3 legislaturas. Eduardo Costa, durante esses 40 anos aí à frente de programas, de reportagens na Itatiaia, você deve ter encontrado algumas vezes aí com o ex-governador, né? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô Júlio, quando a gente morre, né? Todo mundo é gente boa quando morre, né? O Newton Cardoso tinha seus lados positivos. Por exemplo, era um trator de fato para fazer obra. Ele não ligava para o incômodo, para o politicamente correto. Ele precisava de arrumar casa para os pobres, criou Nova Contagem. Nova Contagem, praticamente uma cidade dentro de Contagem, criada por ele. Só que ele deixou para Marília Campos fazer o saneamento e para o Ademir Lucas colocar a escola e posição. Mas vê. E por isso que lá em Contagem ele é pai dos pobres. Não fala mal dele, pé de pobre lá em Contagem, não. Agora é uma trajetória que tem que ser respeitada. O cara, com 16 para 17 anos, começou a vender como camelô na porta da Magnesita, virou funcionário da Magnesita. Em 2009, quando a empresa foi vendida para um grupo austríaco, sendo já aquela época e ainda hoje a maior produtora de refratários do mundo, ele tinha 17% da empresa. E ele era ele, por exemplo, Estado de Minas, ele entendeu com os associados do Estado de Minas, criou hoje em dia. Ele não tinha limites. Eu uma vez fiz uma pergunta para ele, falei assim, você sabia que você é muito queixo mole, você conversa demais, menino. Mas vou responder. Ele enfrentava... Chegou 200 vezes. Mas falava assim, gosto de você. E a última entrevista da qual eu participei com ele, onde eu até lembrava aqui com a Cirantão, que quando ele fez 80 anos me convidaram para a festa. Eu não fui, não. Mas é a última vez que estive com ele, 2009. A revista Veja fez uma matéria grande, porque ele estava se divorciando da dona Maria Lúcia, sabe? E eu fui um dos repórteres que teve acesso ao processo. Normalmente tramita esse justiça. Ele ficou bravo, processou o advogado, me queria como testemunha, etc. e tal. Aí ele deu uma entrevista pra gente para falar sobre a riqueza dele. Porque a mulher, ele ofereceu uma pensão de 100 mil, a mulher não quis. Falou, não, isso é pouco. Aí a revista Veja falou que ele era um homem multimilionário e tal. Ô Júnior, eu acho que esses 2 minutos que nós vamos escutar agora de entrevista do Newton Cardoso resume muito o jeitão dele. Comecemos pela decisão dele de chamar a imprensa. Olha o que ele falou. Hoje é o dia de falar tudo. A Veja achou 24 carros. Não, nós temos 100 e tantos automóveis. 150 milhões de reais do meu patrimônio da revista Veja, que ela descobriu. Eu tenho no Banco do Brasil 200 e tantos milhões aplicados. Só de uma aplicação no Banco do Brasil. O banco me paga por mês mais de 2 milhões no Banco do Brasil por mês. Eu tenho dinheiro na Caixa Econômica Federal, muito alto. Mas mercantil, eu tenho muito dinheiro no mercantil. Mas eu tenho essa merda de dinheiro só. Diz que tem isso, 12 milhões. Pô, dinheiro, sua empresa mais de 15, tem 12. Então estou fazendo milagre. 3 aviões. Não, 2 aviões. Um avião nós alugamos, até chegar um avião novo. Chegou lindo avião, chegou no mês passado, maravilhoso. 2, chegou declarada para o fisco. 2 e um helicóptero alugamos também. O senhor estima quanto hoje, hein? Eu vou estudar, começa a fazer conta para mim. Que é dinheiro demais. Mas pode esperar 2 bilhões? Pode esperar 2, pode esperar 3, pode ser de 1. O que a Veja fala? Que tem uma empresa de reflorestamento. Não. Já é 2 ou 3 empresas de reflorestamento. Uma fábrica de iogurte tem. Fábrica de iogurte. Uma praia na Bahia tem. Praia na Bahia. Tem comprada há 30 anos atrás lá. E eu passei lá agora. 50 fazendas com 3 mil cabeças de gado. Tudo é mentira. Fazenda é mentira. Nós temos fazenda muito mais do que isso. Nós temos 140 e tantas fazendas. A Veja fala que eu tenho só 50. São 140 tantas fazendas que nós temos aqui, ó. Bonitinho aqui, relacionadas com INCRA, com declaração, com origem. Fazenda para chuchu. São 145 fazendas. Por que só 50?
Depois aparece às vezes da manhã e fala assim, roubou as fazendas. Vai fazer outra entrevista. Era 50, já está com 145 hoje. Daqui 2 anos, eu quero passar para 200 daqui 2 anos. É isso, Eduardo? Esse era o homem. Ô William Travassos, bom dia para você. Nilton Cardoso, um político emblemático aqui em Minas Gerais. Eu não sei como vocês lá no Rio olhavam para ele, se as informações chegavam até lá. O fato é que aqui em Minas é um político bem emblemático. Sim, bom dia, Júnior, bom dia, Mancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Primeiro, meus sentimentos à família. A gente não pode negar a importância política dele, todo o histórico, né? Acredito que essas eleições ele ganhou muito em função do seu trabalho, como por exemplo na região de Contagem, mas eu seria leviano aqui falar algo mais, porque o pouco que você pesquisa sobre a vida do Nilton Cardoso, para além de todos os seus feitos, existe uma história de investigação na Polícia Federal, de Ministério Público, ele vem nas suas defesas, negando, enfim, mas tem muita história, então eu seria leviano porque eu não acompanhei de perto, acho que vocês podem dizer mais, né, sobre essa figura polêmica, porque vocês acompanharam essas investigações, vocês conseguem fazer um raio-x melhor do que eu, que estou chegando agora. Então, a cavaleiro, eu peço licenças e que ele leve para o seu túmulo a sua consciência da atuação política no país. Ô Edilene Lopes, em Brasília, repercutiu muito a morte de Nilton Cardoso? Bom dia, mais uma vez. Bom dia mais uma vez, Júnior, bom dia aos debatedores, a nossa audiência. Sim, repercutiu, inclusive o novo presidente da Câmara, Hugo Mota, decretou 3 dias de luto aqui, porque Nilton Cardoso Júnior, filho de Nilton Cardoso, é deputado federal. Nós estamos acompanhando desde sexta-feira, quando a família resolveu divulgar o quadro de saúde de Nilton Cardoso. Nós fomos os primeiros a darmos essa informação. Na hora do almoço, eles me disseram que ele estava internado e que a situação dele inspirava muitos cuidados. Quando foi de sábado para domingo, às 4 da manhã, eu recebi a primeira mensagem, inclusive da família do Nilton Cardoso, informando que ele havia falecido. E daí para lá, quando eu acordei, meu telefone tinha muitas ligações de políticos, amigos, aliados e parentes de Nilton Cardoso Júnior. A situação dele já era complicada desde sexta-feira e nesse final de semana ele faleceu. Júnior, eu esse ano conversei com o Nilton, eu fiz uma ligação, como sempre faço, para o Nilton Cardoso Júnior. Eu conversava com o ex-governador bastante também sobre cenário político, de vez em quando eu escrevia para ele, eu ligava, mas eu liguei para o Niltinho para fazer uma apuração e ele falou comigo, Edilene, olha quem está aqui do meu lado, e passou o telefone sem dizer quem era, e era o Nilton. Nós conversamos rapidamente, ele falou que acompanha o trabalho e tudo, mas tinha muito tempo que a gente não falava, e aí ele voltou o telefone para o Niltinho que falou, tá aí o doutor Nilton. E ele tinha uma característica, o Eduardo acompanhou mais a cobertura, eu já peguei Nilton Cardoso como ex-governador, ele era aquele tipo de político em que quando a gente olhava para ele, eu pelo menos sou assim, o olho da gente brilhava, porque ele era uma fábrica de manchete. Hoje, para usar uma palavra atual, vou dizer que ele era disruptivo, mas ele era polêmico mesmo, não tinha medo de falar coisas que talvez chocassem a população e até não tinha medo de algumas medidas que também chocassem a população. Então esse é um tipo de político que quando você chega para uma entrevista com ele, você espera uma entrevista mais honesta, não é aquele sabonete, ele não sai escorregando, ele realmente fala coisas que os outros não falariam. Então esse é um momento, né, assim, que ele foi importante, muito importante para a política brasileira, mas a família está consternada, porque o Niltinho, que é deputado, é o sucessor dele, tem uma música do João Nogueira que eu acho que deve refletir muito o momento que ele vive agora, que chama Espelho, que é João Nogueira falando sobre como foi a perda do pai dele. E uma frase dessa música é: o meu medo maior é o espelho se quebrar. Então esse é um momento em que quem é o espelho de Nilton Cardoso Júnior se foi e fez uma trajetória difícil de ser alcançada novamente, porque de fato foi um político que figurou em destaque na trajetória da política de Minas Gerais e nacional, tanto que ontem o Fantástico dedicou um bom tempo da sua programação em uma matéria sobre o ex-governador mineiro, Júnior. Pois é, pessoal, a equipe da Itatiaia segue acompanhando, então, o velório do ex-governador de Minas, Nilton Cardoso, Eustáquio Ramos, João Felipe Lolli. A qualquer momento eles podem chegar com mais informações.